Bem-vindos ao 42º episódio do podcast Acorde, Música e Psicanálise. Hoje vamos analisar a obra O Mestre Sala dos Mares, composta por Aldir Blanc e João Bosco em 1974, em homenagem a João Cândido. Foi lançada também em 74 por Elis Regina no álbum Elis. João Bosco e Aldir Blanc também gravaram a canção nos anos seguintes, respectivamente nos álbuns Caça a Raposa, de 75, e A Nova História da Música Popular Brasileira, de 76. Para esta conversa, vamos receber nosso convidado Jairo Carioca, que é doutorando em Educação Contemporânea e Demandas Populares pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, membro da Escola Psicanalítica da Escuta Periférica e membro da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro. Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao conduzir pelo mar o seu bloco de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e um batalhão de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração de toda a tripulação, que comandada pelo almirante gritava não. Glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o almirante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas salve, salve o almirante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo. Boa noite, pessoal, mais um episódio do Acorde. Hoje um prazer imenso em receber aqui o Jairo Carioca. Eu estava falando aqui com o Jairo Carioca, né, e a gente vem, mas o cara é carioca, é apelido? Não, o nome dele é Carioca mesmo, é o sobrenome do Carioca. Então tá aqui, Jairo Carioca, psicanalista, nosso amigo, docente também na DIP, e vamos hoje falar de uma obra maravilhosa que foi ele que escolheu. Vamos lá. Boa noite, Jairo. Boa noite, querido. É um prazer imenso estar aqui, viu, Ricardo? Ricardo, Rafael, boa noite a quem nos escuta. É um privilégio o convite, é um prazer estar aqui com vocês discutindo essa música. A gente pode falar da música? Pode, claro. Ixi, Já aqui tá. pode falar tudo. Quando o Ricardo me convidou, eu pensei na hora, foi a música que já estava na minha mente há algum tempo, que era debater sobre o Mestre Sala dos Mares, né? Que é uma música da Aldir Blanc. E eu acho que aqui é um lugar bacana para isso. Obrigado, viu? Mas a gente que agradece, não só pela presença, mas por essa escolha altíssimo nível que de cara já nos deixa orgulhoso. Eu queria começar falando disso, desses dois nomes, João Bosco e Aldir Blanc, que tem um detalhe, grandes nomes da música brasileira é o que não falta. mas são poucos os que na minha opinião, criam quase que uma grife, né? Eu estou usando essa palavra grife musical, eu sei que é uma palavra até estranha para isso, mas no sentido de que, assim, os dois têm um tipo de escrita musical, escrita poética que é muito característica. Você pega a harmonia
A harmonia do João Bosco, ela é inconfundível pela sua sofisticação, pela forma como ele vai alterando os acordes e chegando em lugares distintos de onde ele tem um caminho harmônico muito sofisticado, né? E o Aldir Blanc, por sua vez, além de tudo isso, ele também tem um texto, uma poesia que é de uma potência impressionante, né? É um dos grandes poetas brasileiros, né? Não é à toa que virou até nome de lei, uma lei que veio para efetivamente fazer a diferença, como eu acho que a escrita poética dele fez a diferença. Então, Jairo, eu queria começar agradecendo por essa escolha, viu? Que beleza ter você e ter essa música aqui. Essa escolha, né, eu venho de um lugar também, eu sou, fazendo minha audiodescrição, né, eu sou um corpo negro afropindorâmico, como eu disse aqui, porque eu venho de uma família, ao mesmo tempo que é negra, também tem traços, né, dos povos originários. Minha avó era ali de Caucaia, do Ceará, né, do povo Tapeba. Então eu venho com essa tradição, sou cearense, trazido para o Rio de Janeiro aos 10 anos de idade pela minha família, porque meus pais são imigrantes, né? Então eu falo que eu sou da imigração nordestina, né? Aqueles nordestinos que saíram do Nordeste lá atrás por conta de buscar uma vida melhor, né? A grande seca que atravessou o Ceará. Então eu sou filho dessa imigração nordestina, né? Então um cearense que cresce lá na década de 80, né? Quando a gente vem para cá, no Sudeste, a gente fica, já dizia o Luiz Gonzaga, né? Quando o nordestino sai da tua terra, não consegue mais ficar parado em lugar nenhum, porque não consegue se identificar. Então, quando vocês me convidou, né? Ricardo me convidou, eu pensei nessa música porque ela dialoga muito comigo em vários aspectos. Ela dialoga não só pela paixão que eu tenho pela música do João Bosco. Confesso pra você que eu fiquei na dúvida, porque eu gosto também. Eu gosto de várias músicas do João Bosco, né? Principalmente aquela Tá Lá um Corpo Estendido no Chão. Eu adoro essa música. Que é do mesmo disco. Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de rezo, uma praga de alguém. E um silêncio servido de amém. O bar mais perto depressa lotou. Malandro junto com um trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então tá lá o corpo estendido no chão. E é do mesmo disco, e essa música eu acho fascinante porque ela retrata um pouco da realidade daquilo que eu vivi quando cheguei aqui. Eu sou da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, daquilo que eu vivi quando eu cheguei na Baixada Fluminense. Em plena década de 80, grupo de extermínio, coisa toda, né? E tá lá um corpo estendido no chão. Então, pra quem vinha do Nordeste, como eu vim, garoto de 10 anos de idade, aquilo era um susto, né? Então eu fiquei na dúvida, né, de qual música, mas eu tenho também, né? Eu atuo na psicanálise, né? E eu penso numa psicanálise, viu, Ricardo e Rafael, que hoje se constrói a partir de outro lugar. Eu penso numa psicanálise que não dialoga a partir de um lugar burguês, como é de fato a história da psicanálise, né? Ela surge no Brasil oriundo dos médicos, ou seja, branca, burguesa, elitista, especificamente voltada para um determinado grupo, que era o pessoal que tinha uma certa ascensão social. Então eu chego nessa psicanálise, mas hoje, depois de 25 anos transitando dentro dela, eu penso numa outra psicanálise que se constrói a partir das margens, da periferia, dos corpos negros. Então, eu penso numa psicanálise que ela se institui como um conceito que eu chamo de psicanálise periférica. Não a periferia no sentido cartográfico, no sentido geográfico, né? Mas a periferia enquanto cartografia do corpo. É o corpo que é periférico. E um corpo periférico, ele é periférico em qualquer lugar. Então é a partir disso que eu escolhi essa música, porque o próprio título dessa música já é um problema. Porque, inicialmente, quando Aldir Blanc a escreve, o título dela era O Almirante Negro. E precisou ser mudado, porque o Aldir escreve em 1970, em plena ditadura militar. Jairo, soa como música, isso que você está falando, né? É um programa de música, porque tá dentro do escopo do programa a gente ter essa abertura, né? Para ser essa psicanálise que não é uma psicanálise apenas para um grupo social. Na própria história aqui do canal, nós já tivemos alguns episódios bem dedicados a isso, com a presença do
do grande Érico Andrade, psicanalista e filósofo. Nós falamos da obra Zumbi, do Benjor, e depois ainda pegamos o Davidson Faustino, que escreveu o livro sobre o Jorge Benjor. Falamos sobre Errário Humano Est, também trazendo essa parte, né, do corpo negro dentro da... E ainda mais forte ainda, em cima de um trabalho da Marília Calderon. Eu falo isso que é legal, que o povo que está escutando tem uma bibliografia para voltar, que é o Babá e Bebê, que é sobre da Vera Giacomelli, aquela história, né, das babás que cuidam, babás negras, normalmente corpos negros, que cuidam dos bebês brancos e como você faz esse Édipo, que é um tanto mais complexo, já que você tem ali uma mãe negra, uma mãe branca dividindo o mesmo espaço com um nenê negro, e a Marília Calderon trouxe de forma brilhante na música dela Babá e Bebê. Hoje a gente tem mais uma obra dessa linha, eu diria, né, que o Mestre Sala dos Mares é uma obra magnífica que passa pela história brasileira. Tem uma história aqui que talvez muita gente que vai escutar não a conhece ainda, porque o que eu pretendo falar aqui com o Jairo, né, ele já concordou, a gente vai falar da letra original, porque a música ela foi publicada lá em 1974, no primeiro disco deles, né, que teve essa música, que tem inclusive Kid Cavaquinho, tem lá também um corpo estendido no chão, e ela saiu como Mestre Sala dos Mares, mas é o Almirante Negro, né? Então ela tem a história ali do João Cândido, que é a Revolta da Chibata, que aconteceu lá em 1910. João Cândido Felisberto, né? É, exatamente. E a Revolta da Chibata, então ele colocou isso em uma letra de música. E imagina no meio da ditadura, com as Forças Armadas, no Rio de Janeiro, ali na capital ali da Marinha, do lado do comando da Marinha do Brasil, e o cara vai lá e fala, olha, teve um marinheiro negro que eles pegaram 3 encouraçados novinhos que tinham acabado de chegar da Europa, as fragatas de encouraçado, tomaram as embarcações dos oficiais, fizeram um motim e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro e acabar com tudo. E apontaram os canhões para o Rio de Janeiro. Apontaram os canhões para o Rio de Janeiro, capital da República. Capital da República, hein? Não nos esqueçamos. Olha, é uma história bacana. Quem está ouvindo aqui, vale muito a pena dar uma pesquisada, uma gugada ali. Pega o Google, dá uma olhada o que foi a revolta. Bota lá, Revolta da Chibata, né, Ricardo? 1910. E aí o João Bosco, junto com o Aldir Blanc, fazem uma música para isso, né? O Almirante Negro. Isso é maravilhoso. E ainda promovem ele, porque ele não era almirante. Ele era cabo, não, felizmente. É, subiram ele. Ele era um cabo, mas parece que na época chegaram como ele era o líder, né? O líder da revolta, chegaram a apelidá-lo de almirante, né? O Almirante Negro. Imagina ter um Almirante Negro. Você não tinha nada acima de cabo e era a situação brasileira que acontecia. Em 88 teve a abolição da escravatura, porém na prática, por exemplo, na Marinha, quem cuidava da Marinha eram os negros, né? Então o pessoal entrava ali na Marinha, ficava 15, 16 anos, às vezes 20 anos, servindo na Marinha, e dentro da Marinha era muito comum o castigo físico. Então quando existia algum deslize, alguma quebra na norma, qualquer coisa, amarravam os negros no mastro no navio e açoitavam. Isso 20 anos depois do final da escravidão no Brasil, né? Já não havia mais escravidão pela lei e tudo, mas dentro da Marinha ainda os marinheiros negros eram açoitados. Você entrava no navio, todos os oficiais eram brancos e 99, para não dizer 100% dos marinheiros eram negros. Essa era a situação da Marinha Brasileira no início do século XX. Em 1905, já tínhamos passado, né, a Guerra do Paraguai, já tinha passado já no final do Império, mas ali a gente estava ali, início, preâmbulo ali da Primeira Guerra Mundial, o Brasil se armou, melhorou a sua marinha, comprou novos encouraçados, fragatas, e tinha ali um monte de material novo, canhões fortíssimos, poderosíssimos para a época, e
o material humano que era usado ali era oficial branco com marinheiro negro. E isso gerou a situação da revolta da Chibata, que essa música aqui traz. Quando a gente pensou em falar, né, quando eu falei com o Ricardo, vamos falar dessa música da revolta da Chibata, né, o Mestre Sala dos Mares, aí o Ricardo falou assim para mim, vamos falar dela original? Eu falei, então vamos falar dela original. Só que, Ricardo, tem outra coisa que tem chaves, tem códigos ali dentro da música que poucas pessoas percebem. Eles fizeram a mudança, né, trocaram algumas palavras, como o caso do título, que era o Almirante Negro, virou Mestre Sala dos Mares, né? Sim. Trocaram a palavra marinheiro por feiticeiro. Sim, Tem isso também. Trocaram a palavra marinheiro por feiticeiro. Trocaram a palavra negros por santos. E trocaram a palavra almirante por navegante. Não, e fragatas virou regatas. Virou regata. É, tem várias coisas. Aí entra as polacas, enfim, tem as coisas. É, virou meio Gabriel Garcia Marques ali. Mas o que eu quero chamar a atenção antes é que tem duas histórias dentro dessa música. Sim. A maioria só escuta a Revolta da Chibata, mas tem duas histórias dessa música. Tem a Revolta da Chibata, que é referente ao personagem que você trouxe aqui, que traz toda essa questão, que é o homem negro, o levante dos marinheiros contra essa opressão no Brasil, né? Então, o João Cândido Felisberto é esse personagem, mas tem outro personagem que surge bem antes, logo na segunda estrofe. Dragão do Mar, do Ceará, né? Da sua terra, né? Por isso que eu escolhi essa música. Caramba, cara. Francisco José do Nascimento. É isso aí, porque ele começa evocando que há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Então, quando eu escutei essa música, né, lá atrás e tal, há muito tempo, nas águas, o dragão do mar, eu fiquei, caramba, dragão do mar, que música bacana. Claro que na época eu era adolescente, na época o dragão para mim era o Bruce Lee. Então, quando ele falou dragão do mar reapareceu, eu fui tentar ler isso, pesquisar isso, e desde então eu sou apaixonada pela música do Aldir Blanc, porque, como você falou, é um compositor em plena ditadura militar. Não é só essa música, né? O Bêbado Equilibrista virou praticamente um hino dentro da ditadura militar. Virou um hino. Então, ele, Chico Buarque de Holanda e tantos outros, mas para mim ele e o Chico, para mim, são os dois gênios que conseguiram driblar a ditadura em quase tudo que eles compunham. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança, a dança da corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. O Chico, inclusive, chegou a... Com um brilhantismo artístico, né? O Chico chegou a criar um pseudônimo, Julinho do Adelaide. É, Julinho do Adelaide. Chama o ladrão. Chama o ladrão. Chama o ladrão. Julinho do Adelaide aprovava a ditadura, porque toda ditadura é burra, né? Então aprovava. Não, e a gente vê as coisas que eles escreviam e passavam, você fala, meu Deus, como é que eles não perceberam o que ele estava falando Porque aqui? toda ditadura é burra, É burra, Rafael. é. É fato. Afasta esse cálice. É, Não, essa composição eles- dele com o Gilberto Gil é fantástica. Inclusive, é o Gil fantástico. É. terminou o show recentemente cantando essa Com música, né? essa, Cálice. ela é muito emblemática. Ele nem cantou, quem cantou foi o público. Então, Foi o povo, que é catarse, né? Coisa mais linda. mas olha só que interessante, há muito tempo nas águas do Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Então, essa frase tem uma história. Porque quem é o dragão do mar? Para a gente poder chegar na revolta da Chibata, e é o homem negro, a gente precisa chegar
na história de um outro homem, que é o Dragão do Mar. Que quem é? É um jangadeiro, é um cearense, que quando a gente vai falar sobre a história dos abolicionistas, aparece, claro, advogados, os intelectuais, que aparecem, mas nunca aparece o jangadeiro. Ainda mais o jangadeiro do Ceará. E outra coisa que pouco se fala é que o movimento, a abolição não foi um ato de uma mulher, Não. a princesa Isabel. Não, foi um movimento que começa, inclusive, no Ceará 4 anos antes. O Ceará faz a abolição do Estado 4 anos antes do Brasil, do país, né? Então, o Ceará inicia esse movimento. É o primeiro estado. A gente tem uma história que é uma história triste de ser o Brasil o último país a abolir a escravização, mas a gente tem uma história outra dentro do Brasil, que é o Ceará sendo o primeiro estado a fazer esse movimento. E logo em seguida, isso desencadeia o movimento a nível nacional. 4 anos depois, né, o reinado não pode fazer outra coisa que não aderir àquele movimento que no Brasil inteiro já estava acontecendo. Quem começa esse movimento é exatamente um homem chamado Francisco, nada mais cearense do que esse nome. Chico. Né? É verdade. Não, o Chico. Francisco José do Nascimento, que vai ser conhecido como Dragão do Mar, porque quem vai dar esse apelido para ele, Dragão do Mar, é exatamente os abolicionistas. Né? Os abolicionistas, quando ele vai estar aqui, vai dar esse apelido. E quem é o abolicionista que vai dar esse apelido para ele? Ninguém menos do que José do Patrocínio. Então, José do Patrocínio vai chamar um jangadeiro de Dragão do Mar. Então, acho... Um dragão cuja arma é a jangada, porque o que ele fazia era isso, É a né? jangada. Isso é Exatamente. suco de Brasil, né? O que o cara tinha? Ele tinha uma jangada, ele tinha consciência do que estava acontecendo e a força dele mesmo, e ele fez a diferença, né? Só isso. Só isso. Ele tinha uma jangada. Então, se o outro tinha um navio apontando um canhão pro Rio de Janeiro, esse aqui só tinha uma jangada. Essa imagem, né? Lindo. É fantástico. E ele já entra com os 2 pés na segunda frase, né? Porque o Dragão do Mar reapareceu. Colocando no tempo, né? O Dragão do Mar, ele foi pré-abolicionista. Isso deve ter sido mais ou menos em 1800. 880. 30 anos depois, em 1910, reapareceu o Dragão do Mar, na figura de um bravo marinheiro. A letra original é marinheiro. Para passar na censura, eles transformaram em feiticeiro. Então, na figura de um bravo marinheiro. E o interessante, né? Que quando isso aconteceu, a revolta da Chibata, o Dragão do Mar ainda estava vivo. Sim. O Dragão do Mar vai falecer em 1914. Uau. Ele vivenciou, de certa forma. Então ele ainda estava vivo. Ele vai falecer aos 75 anos em 1914. Viu isso, né? Sim, ele vivenciou isso. Porque ele entra, inclusive, no governo Lula, em 2018, ele vai ser incluído no livro Heróis e Heroínas da Pátria. Uau. Vai ser resgatada a memória dele, porque ele tem uma história simbólica exatamente por conta disso. É o sujeito que deu início a um movimento que vai desembocar na abolição da escravatura. Então, assim, é preciso resgatar essa... Exato, é isso que eu ia falar. Como o nome dele não está frequentemente nos livros de história do Brasil, do nosso país, talvez seja um dos maiores crimes do mundo, né? Porque como que não se estuda, né? Mas é um crime, porque quando a gente vai, por exemplo, Rafael, É um crime. se a gente for perguntar para os estudantes sobre a questão da abolição, e eu escuto isso, que diferentemente dos outros países, como os Estados Unidos, onde a abolição surge a partir de uma insurgência do povo negro, a coisa toda, a impressão que dá é que a abolição aqui no Brasil foi pacífica, que os negros não se revoltaram, que a princesa... É. Então a história que se conta é como se, sei lá, Isabel acordou de manhã e falou, vou abolir os negros. Entendeu? E não é isso. Tô de bom humor, é. Tanto é que nós, do movimento negro, sequer temos na princesa Isabel um símbolo de alguma coisa. A gente não tem. Não, Claro. Não nada. tem. A gente não comemora o dia da abolição. A gente comemora Zumbi do Palmares, que é outra coisa. Claro. A gente não comemora. Porque esse símbolo agora é interessante, né? Porque nós deveríamos também comemorar a questão do Dragão do Mar. Ele vai liderar uma greve portuária, porque os navios chegavam carregados de escravos em Fortaleza. Chegavam ali, né? Porque Fortaleza é mais próximo da Europa. Sim, era a rota. Então, para vir para o Brasil, chegava ali em Fortaleza. E aí os navios não podiam chegar até o porto. Quem fazia o transporte do navio até o porto eram os jangadeiros. Só que boa parte desses jangadeiros eram exatamente pessoas que já estavam libertas. Tanto é que um dos jangadeiros vai ser chamado Napoleão. Olha que interessante. Yeah. Um dos jangadeiros, que é o Napoleão, ele funda o Clube dos Libertos. E isso é importante porque é esse clube que vai ser essencial na articulação evolucionista local. Entende? Então ele Vai respaldar, né, o movimento. vai respaldar. Então ele funda o Clube dos Libertos.
E aí começa todo aquele movimento, a Inglaterra proibindo a escravização, aquela coisa toda. Mas vale lembrar que no Brasil havia bancos. Ao mesmo tempo que a Inglaterra proibia, um dos bancos que financiava isso era inglês. Só que o que eles faziam? Os bancos não tinham escravos, eles arrendavam os escravos. Quem tinha escravos eram os outros, os bancos não tinham. A hipocrisia em casa, né? Só que outra coisa que as pessoas não sabem é que é essa transação que os bancos fizeram no Brasil que vai dar início a uma coisa que a gente já tem até hoje e que virou moda no mundo inteiro, que é o quê? A apólice de seguro. A apólice de seguro surge exatamente com os bancos ingleses financiando os grandes fazendeiros para que, caso alguma coisa acontecesse, o banco cobria aquilo. Ali nasce a apólice de seguro, com os escravos. Então, eles chegaram no momento, 3 décadas depois da proibição do tráfico transatlântico, olha só, 10 anos depois da promulgação da lei do ventre livre, a escravização no Brasil ainda continuava. Brasil, né? Brasil. Deixa eu colocar um outro elemento que, de certa forma, alinhava tudo isso que está sendo falado, mas para uma outra perspectiva, né? Entrando mais na música mesmo, no lindo poema que nós temos em mãos. Se tem uma coisa que chama a minha atenção aqui, Jairo, assim, poderia ser uma coincidência, mas na mão de gênio não tem coincidência. Eles podem até não estarem conscientes do que eles estão fazendo, mas para mim não é coincidência, é indício da genialidade, né? A música começa com a frase: há muito tempo nas águas da Guanabara. E a música se encerra com a frase: mas faz muito tempo. Eu acho isso genial e lindo, porque na verdade, vocês já estavam falando sobre isso, né? Olha que coisa interessante. São vários traumas que eles estão tratando nessa mesma música. Para começar, eles estão com um trauma in loco, que é a década de 70, é o AI-5, é a violência que eles estão vivendo. A ferida aberta que eles estão vivendo ali, Aldir Blanc e João Bosco e o Brasil inteiro, mas está na mão deles. Lidando com o sintoma de 70, vamos buscar o que aconteceu em 1910. Então, mas espera aí, vai mais do que isso, Ricardo. Olha só, olha que interessante. Eles estão na década de 70 tentando burlar e conseguindo fazer algo para tentar simbolizar a violência que eles estão ali tratando, e aí eles se utilizam como objeto da violência de 1900, muito bem representada pela violência de 1910, com a revolta da Chibata, um pouquinho antes, com a figura linda do cearense, que começou todo esse movimento, mais algumas décadas antes. No mar, né? Exatamente, no mar. E a gente pode voltar ainda mais, a gente pode voltar para o século XVI, o início da colonização brasileira, onde a escravidão efetivamente se inicia. Então, existe aqui um reavivar do trauma, né? Não tem como a gente não pensar no primeiro tempo, no segundo tempo. Eu penso nisso, eu lembro daquela linha linda que o Lacan fez, a linha do tempo, com uma espiral, tentando resgatar os muitos tempos do mesmo trauma, que não é uma coisa cronológica. Essa música, da forma como está colocado o texto, e especialmente por esses indícios que eles vão nos dando, e eu vejo a primeira frase e a última dando conta disso há muito tempo. Quando eles dizem há muito tempo, eles não estão especificando o tempo. Eles não estão dizendo que é só 1910. Eles não estão dizendo que é só 1880, talvez. Eles estão deixando em aberto para nós, né? E aí, no fim, eles concluem: mas faz muito tempo. Eu acho isso de um brilhantismo, porque encerra toda essa visão temporal, né, tão importante para a gente. E não tem como não dizer, essa ferida não fechou. Nós estamos em 2025. O movimento negro, já vai poder falar muito melhor do que eu. O movimento negro está a todo vapor, tentando cada vez mais, pelo menos, olhar para essa ferida. Ou seja, essa espiral do tempo traumático não acaba, né? Há muito tempo nas águas. Esse águas aqui é tão importante também, porque assim, temos outras figuras também do movimento negro, né? O Jair vai poder falar muito melhor que eu, mas são figuras de terra. Essas duas figuras que a gente está aqui falando agora, tanto do Dragão do Mar como do Almirante Negro, são figuras de água, são figuras do mar, são figuras que literalmente travaram as suas lutas no mar, de ocupação de espaço, né? Os dois são marinhos, né? Tanto no Coraçado como na Jangada. O Blanc era um gênio, né? O Aldir, ele era psiquiatra, então ele estava extremamente implicado também
em questões do tempo dele, como, por exemplo, a luta antimanicomial, que começa ali também. Sim, Então a gente não pode ignorar que não era só um compositor, era alguém que estava implicado nas questões históricas e sociais do nosso país. Não é à toa que ele compõe exatamente o Bêbado Equilibrista quando Charles Chaplin morre, né? sim, Era um intelectual implicado. Eu gosto da fala do Arthur Chechel quando ele morre. Ele diz assim: Aldir Blanc era um democrata, era um defensor da democracia. sim. E eu acho que é isso, sabe, o Ricardo e Rafael. Uma coisa que eu venho falando é que não há possibilidade de psicanálise onde não há democracia. A psicanálise só pode florescer onde há democracia. Isso tanto Freud quanto Lacan vai pontuar sobre isso. A psicanálise só respira onde há democracia. Onde não há democracia, não há possibilidade de psicanálise. Não é à toa que, quando houve a ditadura militar na Argentina, a psicanálise foi proibida, né? Os psicanalistas na Argentina faziam insurreições atendendo como motoristas de táxis. Eles eram motoristas de táxi, enquanto dirigiam, faziam atendimento, né? A subversão que é própria do campo da psicanálise. Isso no Chile. E, infelizmente, aqui no Brasil, os psicanalistas desse período fizeram laço pela via da burguesia. A gente tem um caso, inclusive, da Almica Lobo, né? A gente tem um caso de um perverso dentro da clínica psicanalítica. Daí a importância de não perder a perspectiva histórica, que era uma coisa que o Lacan implicava muito. O psicanalista não pode perder a perspectiva histórica. E o Lacan vai dizer isso a partir do momento em que ele vai estudar com autista, ou seja, ele vai lá para a escola de Frankfurt, vai ler lá a escola de Frankfurt, e vai dizer que o Karl Marx inventou o sintoma. Quer dizer, tem ali uma leitura mais implicante no Lacan, que é uma leitura política, quando ele vai dizer, olha, o inconsciente é político, porque é o discurso do outro. Então, todo aquele discurso que havia sido construído, né, por exemplo, na Inglaterra, com a escola inglesa, de uma certa neutralidade, uma psicanálise quase como uma abordagem da psicologia, uma psicoterapia, o Lacan joga isso por terra. Lacan vai dizer, não, o psicanalista é um sujeito que interfere. É isso que o Lacan vai dizer. O analista, ele intervém nessa situação, ele precisa interferir. Ele é um interventor desse contexto de sofrimento, de trauma, ele interfere nisso, né? Então, eu acho isso importante porque ele vai dizer isso a partir de um lugar. Todos os teóricos da psicanálise tiveram uma teoria sobre o tempo. Isso está em Freud, isso está em Melanie Klein, isso está em Winnicott, e, claro, não poderia não está em Lacan. Só que Lacan ele traz a concepção de tempo a partir do seu diálogo com duas escolas muito fortes, né? Duas formações muito fortes. Um é a formação da escola de Frankfurt. A outra é a questão do budismo. Lacan vai para o Japão, vai estudar, então ele vai beber na água do Tao, de tudo isso. E a partir daí é que ele vai começar a elaborar a clínica do real. Quando ele começa a elaborar a clínica do real, é que ele vai entender que há um outro tempo, que é o tempo lógico. Então, o tempo lógico é isso. Eu acho que o artista, ele é esse sujeito que consegue transitar no tempo lógico. Então ele consegue colocar, por exemplo, uma eternidade inteira numa frase. Porque ele está no tempo lógico. É por isso que ele diz lá, e aqui, e lá atrás, e no futuro, tudo numa música só. Aqui onde a cor é clara, agora que é tudo escuro, viver em Guadalajara, dentro de um figo maduro, aqui longe em Nova Delhi, agora 7, 8 ou 9. Sentir é questão de pele. Amor é tudo que move. Porque isso não é tempo cronológico. A gente não pode ouvir, por exemplo, essa canção da Aldir Blanc como se fosse tempo cronológico. Porque olha só, ele tá falando da chibata, mas ele tá lá atrás no Império, ele tá lá atrás depois ele diz, mas faz muito tempo. O que faz muito tempo? O que faz muito tempo é a escravização. É isso que faz muito tempo. Porque ele evoca duas situações que têm a ver com um contexto histórico. Qual é o contexto histórico? De perseguição e sofrimento do povo negro. Então ele tá falando do racismo, que ele pontua a história do Dragão do Mar, que é um levante, ele pontua
a Revolta da Chibata, que é outro levante, mas ele termina, Rafael, exatamente o que você falou, quando ele diz, mas faz muito tempo. O que faz muito tempo? A escravização. Continuava, o negro continua nisso que você disse muito bem, que é a espiral do tempo, e que eu venho construindo, viu, Ricardo, dentro da minha clínica, dentro dessa conceituação de clínica periférica, eu venho construindo um conceito chamado o trauma destruinte. O trauma destruinte é um trauma que não se encerra. Eu trabalho muito isso a partir de Ferenczi. Existe o trauma que se elabora, o trauma que se consegue colocar em palavras. O Ferenczi vai dizer que existe o trauma fundante. Então a linguagem é um trauma fundante, que ele funda. É um trauma. Não dá para você, sujeito ao sujeito da linguagem, mas isso é um trauma. A linguagem é um trauma. E um trauma que coloca o sujeito num outro lugar que não é do campo biológico. Nós não somos sujeitos da biologia, nós somos sujeitos da cultura. E é a linguagem que faz isso. Então é um trauma. Outro trauma fundante é o trauma do nascimento. Como vai dizer o Ferenczi, vai falar, o nascimento é um trauma, a linguagem é um trauma, a descoberta da diferença sexual é outro trauma. Então, esses traumas, eles são fundantes, ou seja, são necessários. É por isso que eles fundam o quê? O que eles fundam? Eles fundam o mal-estar. Eles fundam o mal-estar. É por isso que você não vai ver em psicanálise um discurso de bem-estar. Você não vai ver em psicanálise um discurso de saúde mental. Porque esses discursos dialogam com uma certa normalidade. O discurso de saúde mental, ele é importante para a psicologia e para a psiquiatria, porque é a partir dele que se pode dizer que há um doente mental. Então, se há um sujeito da saúde, há aquele que é o doente. E por isso que a psicanálise não entra nesse lugar. Porque o Freud cochicha nos nossos ouvidos aquilo que o Caetano Veloso vai cantar na música que eu adoro também, que é a Vaca Profana, né? Quando ele fala assim, ó, de perto ninguém é normal. Isso é do Freud, isso é dos 3 ensaios da teoria da sexualidade. De perto ninguém é normal. O Caetano canta isso em Vaca Profana, que eu adoro essa música também. Vaca das divinas pretas, eu só para o outro minha falta, e o resto inunde as almas dos caretas. Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal. Às vezes segue em linha reta, a vida quer meu bem, meu mal. No mais as ramblas do planeta, horchata de fáceis pau. No mais as ramblas do planeta, horchata de fáceis pau. Segundo o Marcelo Veras, isso começou também com o Picasso, né? É uma das fábricas do Picasso. Sim, e Salvador Dalí, não pode esquecer também o diálogo do Salvador Dalí com Lacan, inclusive, né? Então, assim, essa ruptura com esse discurso, você vê bem que ele não é só uma ruptura do campo daqueles que pensavam a psiquiatria, que o Lacan era psiquiatra. Surrealismo total. Mas é uma ruptura, sobretudo, daqueles que pensavam a arte, como o Picasso, como o Pablo Picasso, inclusive, foi analisante do Lacan. Sim. E Salvador Dalí foi aquele que vai chamar o jovem Lacan para uma entrevista. A partir do momento que o Lacan lança a tese, ele fica encantado com a tese do Lacan e vai atender o Lacan e faz a entrevista com o esparadrapo no nariz, e o Lacan em nenhum momento pergunta o que é isso. E ele fica... Com esparadrapo no nariz. Nunca tocaram nesse assunto. O Salvador Dalí disse assim, ó, aí tem um gênio, porque ele viu a loucura do meu nariz. Eles nunca tocaram nesse assunto, né? Isso é engraçado. E tomou aquilo como algo que não era um sintoma para ele. E aí tem um gênio aí. Isso é arte, né? Isso é, a arte é subversiva. Isso é surreal. É surreal. Isso é surrealismo total. Totalmente. Por isso que o Lacan vai dizer, olha, a partir do momento... E isso é importante porque a Colette Soler vai dizer, olha, o Lacan escreveu a Clínica do Real, mas o Lacan não atuou na Clínica do Real. Ele escreveu. A Clínica do Real é do nosso tempo. Isso também está lá no Slavoj Zizek, quando ele fala, nós que vivemos no deserto real, a Clínica do Real é do nosso tempo. Então, o que é a Clínica do Real? É exatamente isso que a gente experimenta hoje. A agonia do Eros, como vai dizer o Byung-Chul Han, a agonia do Eros, a alteridade cada vez mais exterminada, o fascismo se espalhando no discurso de igualdade. Então, tudo isso aí evoca o que o Lacan já colocava lá atrás, o sintoma, o capitalismo, tudo isso. Então, eu acho legal a gente pontuar isso que o Rafael colocou, da espiral do tempo, porque essa música evoca isso, ao mesmo tempo que ele está se referindo a tempos que são datados. A Revolta da Chibata tem uma data, o Dragão do Mar tem uma data, mas ele termina dizendo, mas faz muito tempo. O que faz muito tempo? O racismo, que ainda não acabou. Faz muito tempo e continua aqui, entre nós, né? Ainda hoje, a cada 12 minutos, um corpo negro é assassinado no Brasil. Uma violência, né? Só de pensar é uma violência. Né? Continuando aqui, que, pessoal, a gente não entrou na segunda estrofe, a gente tá só na primeira. Né? Que assim, na figura de um bravo marinheiro,
no lugar de feiticeiro, a quem a história não esqueceu, conhecido como o Almirante Negro. Cara, o cara foi chamado de Almirante Negro na época, um cabo da Marinha. Tinha a dignidade de um mestre-sala e, ao navegar pelo mar com seu bloco de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas. Aqui é uma viagem, né? Jovens polacas e por batalhões de mulatas. Aí tem uma frase que foi muito. Assim, eles tiveram que trocar totalmente, né? Porque rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas. Para poder gravar lá em 1975, virou nas costas dos santos entre cantos e chibatas, né? Mas a letra original era rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas. Imagina um sensor vendo isso aqui em 1975. Ele fala, pô, Aldílio, eu sou teu fã, adoro teu samba, você é bom demais, mas não tem como passar isso aqui, cara. Não vai rolar. Não tem, não passa, não dá. Na época, eles tiveram que alterar isso, né? Tiveram uma coerção muito grande, mas. E foi mudando, né? Inundando o coração de toda a tripulação. Não era do pessoal do porão, era de toda a tripulação. Que a exemplo do marinheiro gritava então. Cara, é muito, né, que a gente pega. Aí eles botam feiticeiro. Feiticeiro, que é exemplo do marinheiro, o cara no marinheiro. Então, eles tiveram que deformar a letra para poder passar na época, mas bonito que isso é história, né? Passar um tempo, o Aldir Blanc, pós-abertura, ele falou: olha, a letra original era essa aqui. Essa é a letra original dessa música, que deveria ter sido gravada e não foi devido à censura da época. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como um almirante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar do seu corpo de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do marinheiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o almirante negro, que tem por monumento as pedras pisadas no cais. E aí entra na parte que eu mais gosto, Ricardo. Quando termina aí, que é a parte do coro, É. que é a glória aos piratas. Adoro. No episódio que a gente fez com o Maurício Silveira, que a gente fala de Você e Você, a gente fala de retoques que os autores dão nas músicas, né? Então, a gente fala até do Chico, que muda ali na música Beatriz, com a Mônica Salmazo, né? Que no lugar de falar da vida da atriz, ele fala da sina da atriz. Então, as obras estão vivas, né? Você fez uma obra... Adoro essa música do Chico, cara. Então, hoje, quando foi lançada lá no Circo Místico com o Edu Lobo, era, né, a vida da atriz. Aí
hoje é a sina da atriz. Ele foi lá e mudou e toda vez que ele canta hoje virou sina, porque a obra tá viva. E essa obra aqui também é uma obra que de 75 era uma e hoje pode ser outra. Isso é lindo. Agora entra teu coro. Vamos lá. Não, eu gosto dessa parte que você evoca, que as rubras cascatas era o sangue, né? Sim, Quando eu falo das rubras cascatas, era o sangue que jorrava das costas, ali dos negros, dos negros, pelas né? pontas das chibatas. Pô, Agora, o que é interessante, essa questão que eu quero evocar, quando ele coloca rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e gibata. Quando ele fala dos santos, que é dos negros, vamos colocar na fala original, né? Rubras cascatas jorravam das costas dos negros entre cantos e chibata. Chimamanda Ngozi, ela fala sobre a máscara que era colocada no rosto dos negros, porque, apesar de tudo, os negros cantavam. O canto sempre foi, a música negra sempre foi revolucionária, né? Outro dia eu estava aqui em casa, eu adoro música, como eu falei com vocês. Eu tenho meu som na sala, eu tenho rádio vitrola ainda, eu tenho meu disco, eu tenho meus discos, então eu tenho aqui o Coltrane, Joe Coltrane com Paul Hartman, que eu adoro em disco, eu adoro ouvir esse disco, né? Eu tenho o primeiro LP da banda Catedral, que tem a ver com a minha história ainda, de adolescente, roqueiro, então tem alguns discos aqui que eu gosto muito. E tem o meu radinho, que quando eu vou pra cozinha, que é um lugar que eu gosto também de ficar, eu boto meu radinho e meu filho fala assim, pai, você tem um excesso de felicidade, porque onde você tá, tem música tocando. Mas isso não tem a ver. Eu não sabia explicar isso, sabe? Essa coisa de onde eu tô tem que ter música, tem que ter música. Isso tem a ver com a minha ancestralidade, porque era uma forma de resistir. Então os negros cantavam ali colhendo algodão, os negros cantavam cortando cana, os negros cantavam. E vejam, em lugares que foram proibidos, como por exemplo nos Estados Unidos, foram proibidos os negros, eles botavam a máscara sim. para os negros não cantarem, eles faziam som, aquele som gutural. E é daí que vai nascer o jazz e o blues. Aquela canção chorosa, O blues especialmente. aquela coisa toda, porque eles eram proibidos, inclusive, a ter ritmo. Não tinha batucada. Por isso, lá nos Estados Unidos, o jazz e o blues, que tem a ver com a gaita, tem a ver com esse som. Não tinha percussão. Exatamente. Aqui no Brasil, samba, porque aqui não foi proibido a questão de tocar. Então se fazia repercussão no corpo. Fazia repercussão no corpo, aquela coisa toda, né? E aí vai surgir o samba, embora vai surgir a proibição, porque é outra coisa também, Rafael. Você provocou demais quando você toca no tempo. Porque o tempo, na tradição da ancestralidade negra, o tempo é circular. O tempo só é linear no Ocidente. Sim. O Ocidente é o tempo linear. Por isso o Nego Bispo diz assim, o nosso tempo é início, meio e início. Sim. Porque negro não morre, negro ancestraliza. Não tem fim. A calunga, né? Não tem término, não tem fim. Não existe ritual. O ritual de morte do povo negro é outro. É canção e tal, por quê? Porque o ritual de morte é uma passagem, onde o corpo deixa de existir, mas o negro continua ali pela via da ancestralidade. Então, se ancestraliza. Até o significante de morte é outro. Porque se o significante de morte, né, no Ocidente, e aí o Sertor tem um livro que ele fala sobre a história da morte no Ocidente, que é muito interessante. O Ocidente foi afastando o povo do morto. Por isso que os cemitérios eram fora da cidade. Foi se afastando. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no medievo, que o cemitério era o lugar onde as pessoas iam namorar, fazer piquenique. O que se faz hoje na Praça 15, por exemplo. E dentro da igreja, né? Né? Na Quinta da Boa Vista. Vamos pegar a Quinta da Boa Vista. A Quinta da Boa Vista, lá atrás, seria um cemitério, onde as pessoas iam casar, Sim. iam namorar, iam fazer piquenique. Era um cemitério. Então foi se afastando, principalmente por um discurso também de sanitarismo, né? Foi se afastando, se afastando, se afastando, e hoje é proibido falar. E olha que interessante. O Freud, numa entrevista aos 80 anos, ele diz assim, os primeiros 40 anos de psicanálise, a gente pensava que a psicanálise era uma teoria sobre o amor. Até a gente entender que a psicanálise é uma teoria sobre a morte. Sobre a morte. Por isso ele vai dizer, se quer viver bem, compreenda a morte. E aceite, A psicanálise não é uma teoria sobre o amor, Sim. como alguns psicanalistas ainda querem insistir. Isso era no início. Ainda que... A psicanálise é uma teoria sobre o bom morrer. Porque essa é a expressão do negro. O negro não fala sobre o bom viver. O negro fala sobre o bom morrer. E um dos pensamentos do negro é que quando a morte te achar, que ela te encontre vivo. Sim. Então, essa é a ideia, sabe? Então, a resistência do povo negro está ligado à questão da música. O silenciamento do povo negro é exatamente o tempo todo silenciar a música. Não é à toa que no Brasil o que era proibido? Era proibido o ajuntamento. Como é que se proíbe o ajuntamento de alguém que só sabe cantar em conjunto? Então, samba é em roda, capoeira é em roda. Ciranda. Entende?
Tudo, o roda. jongo em roda, todo o movimento negro é circularidade. O Ricardo Cartola foi preso. Um dos maiores compositores do Brasil de samba foi preso por quê? Porque samba era proibido. Então foi proibido muita coisa do povo negro. Mas por que era proibido? Porque era do povo negro. Então, uma das coisas que a gente não fala nessa música é que ela podia ser qualquer ritmo, mas o Aldir dá para ela uma marchinha de carnaval. Por isso que eu gosto do coro, porque o coro é aquele momento que o povo canta, porque já virou roda. Não é uma música para ser cantada sozinho. O Glória aos Piratas, as Mulatas, as Sereias. Ou seja, ele entra já Sim. com a questão do folclore. Glória à farofa e à cachaça. Já virou umbanda, já virou terreiro. E baleia. A baleia. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a Lélia Gonzalez vai apontar o terreiro e o carnaval como resistências do povo negro. Por isso que a Lélia dizia, inclusive, que o mestre Sala era algo mais próximo de um psicanalista. Sim. Olha que interessante. Isso está lá em Lélia. A Lélia vai escrever um livro sobre a questão do carnaval, né? E ela coloca, olha, o terreiro é o divã do pobre. E o mestre Sala era a coisa mais próxima de um psicanalista. Porque é ele que vai fazer todo o movimento. E aí a gente volta para o Lacan. O psicanalista é a intervenção de um conflito. Isso é lindo demais. A cachaça, as baleias. Aí ele entra. Glória a todas as lutas inglórias. E você quer uma luta mais inglória do que a luta do povo preto? Silenciado. Eu me lembro na minha primeira aula do doutorado, uma professora vindo da Alemanha falando sobre... Eu estou fazendo doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma universidade na Baixada Fluminense, né? E aí eu vou ter uma primeira aula com uma professora oriunda da Alemanha. Seropédica? Seropédica, era Baixada Fluminense, seropédica. E aí veio uma professora oriunda da Alemanha falando sobre de como a experiência da docência na Alemanha, do silêncio da sala de aula, tá? Eu não sei como é que consegue dar aula no Brasil com esse movimento, os barulhos, os alunos são muito barulhentos e tal. E ela começou a falar ali qual a experiência que cada um tinha com o silêncio, e ela me perguntou, né, qual a sua experiência com o silêncio, Jário? Eu falei, desde que eu nasci, sou corpo negro, professora. Desde que eu nasci, eu sou silenciado. Entendeu? Então, é importante falar sobre isso, sabe? Você deu uma versão do silêncio que provavelmente ela nunca pensou na vida, né? Porque não tem nada a ver com... Nunca. Nunca viu. Ela é branca, vindo da Alemanha. Não sabe o que é isso. Para ela, o silêncio é um lugar de contemplação. Isso, contemplativo. Para mim, o silêncio é um lugar de opressão. De opressão. Onde eu sou silenciado. Entende? E aí é que meu filho chega e fala, pai, me fala desse excesso de alegria. Eu nunca tô calado. Preenchendo, né? Esse excesso de alegria nada mais é... A Conceição Evaristo, Rafael, ela tem uma fala que eu acho muito interessante, que ela diz assim, o sorriso no rosto de um negro é revolucionário, porque ele é subversivo. Lá onde eles querem que a gente chore, que a gente tenha tristeza, a gente sorri. Não é à toa que a outra também, que eu adoro também, vai cantar o Sorriso Negro, que é a dona Ivone Lara. O Sorriso Negro. Que já foi homenageada por nós aqui. Eu adoro dona Ivone Lara. Que também é mestre fuleiro, né, Rafael? Dona Ivone Lara também foi um mestre fuleiro, né? É lindo isso tudo que você fala. Mas, Jairo, tem um detalhe, a gente tá, e o Ricardo tá batendo bem nessa tecla, eu acho importante, né? Falar da letra original e do que foi. Eu acho perfeito a gente falar sobre isso, mas algumas coisas me chamam a atenção. Esse título que foi encontrado em substituição do que eles queriam, também é muito simbólico, falar do mestre Sala dos Mares. Eu não consigo me concentrar em apenas uma linha para interpretar esse título, de tão interessante. Porque o que é o mestre Sala, né? Se não é também essa figura tão iminente do samba, do carnaval, é a pessoa que carrega o pavilhão. É o carnaval inteiro. É o carnaval na mão dele, exatamente. E também traz aquela coisa meio elegante, meio não, completamente elegante, a nobreza, né? Traz a nobreza do carnaval. E quando ele coloca essa figura para segurar o mar, né? O Ricardo estava falando agora das palavras, a hora que citou as baleias, eu não consigo me esquecer, a imagem da baleia no litoral nordestino, no período colonial, é extremamente importante. A gente lê, eu lembro de João Baldo Ribeiro em Viva o Povo Brasileiro, a quantidade de citações que ele faz da caça da baleia, da importância que tem a baleia, né? Também é uma imagem relevante, ou seja, tá tudo cravejado de Brasil. E tem outra coisa também, né? Se a gente fosse aprofundar mais só nesse significante baleia, a gente tem aí toda uma luta, né? A gente vai parar lá no Moby Dick, a gente vai parar, numa intensidade de luta, porque ele tá falando de luta. E a gente teve uma luta, a gente teve um movimento também para preservar as baleias. É simplesmente só o maior ser vivo que habita nosso planeta, uma baleia. E que precisou também, de uma certa forma, de uma luta para continuar viva. Sim, mesmo sendo gigante. Eu acho fantástico. Essa parte eu acho fascinante, porque ele evoca todos os proscritos. Isso. Ele coloca o pirata,
ele coloca a sereia, a baleia, todos os proscritos, né? Porque os piratas também eram proscritos. Claro. Todos os proscritos numa só. Por isso que eu gosto desse coro. Glória aos piratas, glória às sereias. Quem eram as sereias? As sereias nada mais eram. Aonde estão as sereias? Olha, as sereias estão no livro de Homero, a Odisseia de Homero. Sim. Né? Então tá ali um livro que fundou a civilização ocidental. Então ele coloca, do lado da Odisseia de Homero, ele coloca ali. Então ele evoca vários significantes que eu acho muito interessante. Eu acho que nessa frase tá Moby Dick, tá Homero, tá todo mundo aí, porque é isso que ele tá dizendo, é uma exaltação. E aí eu me lembro da Lélia falando, o mestre-sala dos mares, né? Esse mestre-sala, ele é o psicanalista, porque ele entra, e aí ele é evocado. O mestre-sala ele não existe. Se a gente for falar igual o Lacan aqui, Rafael, o mestre-sala não existe. Por que o mestre-sala não existe? Porque ele é de uma evocação. Isso. Precisa haver um carnaval para ver o mestre-sala. E aí, lembrando que o Lacan vai dizer, o psicanalista também não existe. É preciso que haja uma análise para que haja um psicanalista. Sim. Então é de uma evocação. Então, olha só, psicanálise e carnaval, igual. E até na questão do tombamento. Porque o fim de uma análise é uma quarta-feira de cinzas, meu amigo. É isso que é o fim de uma análise. Com toda... Uau. É um tombamento, é uma quarta-feira de cinzas. Com todo o peso dele, né? Você sabe que você falou esse refrão lindo que você tá falando? Eu vou só fazer um comentário musical sobre ele, rapidinho, que é o seguinte: a melodia da música como um todo, Jairo, ela é toda baseada em graus conjuntos, né? Ou seja, são notinhas, não tem grandes saltos ao longo da música, o que dá uma sensação de que parece que ele tá contando mesmo a história pra gente. Fica uma coisa bem narrativa, né? Parece que ele tá contando no pé do ouvido. Ó, há muito tempo, lá nas águas da Guanabara, tem essa ideia de uma narração por conta desse enlace melódico. Quando chega no refrão, aí sim ele faz os saltos, porque aí tem essa ideia você falou de marchinha de carnaval, e eu tinha pensado em coro mesmo, um coro de louvação, né? Dá pra ir pros dois lados. E tem uma coisa bonitinha também que eu acho, essa melodia, dessa forma como eu descrevi, né, que é uma melodia muito sinuosa, graus conjuntos, mas muito sinuosa, porque a música do João Bosco é assim, né, ela não é reta, ela é toda cheia de curvinhas. Isso dá uma ideia meio de água mesmo, de mar, assim. Eu escuto a melodia no refrão, e dá uma ideia de uma fluidez, uma liquidez da música, né, e o que faz o texto fazer mais sentido, né, parece que você tá vendo mesmo o jangadeiro tecendo essa narração. Gosto demais disso aí. Isso já é uma característica do João Bosco, né? Você vê isso em praticamente, por exemplo, papel machê, o jeito que ele canta, sobe, desce, cai e vem. Sim, sim. Né? Isso. Como quem tá bêbado, né? Eu gosto demais disso. Uma fluidez, né? Agora, a gente não pode também ignorar aqui essa música também na voz da Elis Regina, né? Maravilhosa. Nossa, demais, eu falei pro Ricardo isso. Nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas, e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à
gravação que veio assim para pôr a chave de ouro, né, na obra de arte. Elis, ela tinha um toque de Midas, né? Então, Tinha, o que ela botava a mão virava ouro. Ela cantando as músicas do Belchior, coloca o Belchior no nível. Ela que trouxe ele, né? Ela Sim, trouxe. Foi pela voz dela que ele passou a ser conhecido por quem ele era, né? Sim, sim. Então, ela tinha um toque de Midas, né? Onde ela colocava a voz virava ouro. E essa é uma das músicas também que ela coloca a voz e tem uma interpretação que é única. E tem uma parte aqui, né, para mim, assim, tem algumas frases que eu acho que são o ápice da língua portuguesa em poesia, em imagem, né? A imagem que ele faz aqui, que é assim, glória a todas as lutas inglórias, que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o almirante negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Imagina o monumento do cara, o cara foi uma enormidade na nossa história, mas da forma que é contada a história, o monumento dele tá lá, são as pedras pisadas no cais. Cais do Valongo. É absurdo. Eu gosto dessa parte final, porque essa parte final ela é histórica e ela vai retornar agora, há pouco tempo. Olha, Aldir ele consegue antecipar, de novo a questão do tempo, ele consegue antecipar um tempo assim incrível, porque essa música é de 1970. Agora. E Exatamente. quando é que o Cais do Valongo vai ser restaurado? Agora, entendeu? Vai ser restaurado agora. Agora, há Porque pouquíssimo. a pedra do cais é o cais do Valongo. É desse lugar que a gente está falando, né? A gente está falando exatamente do cais do Valongo. Do Cais do Valongo, A gente está falando do sítio arqueológico do cais do Valongo, que hoje é nomeado como Pequena África. E é um monumento. Mas isso vai acontecer agora, em 2020. Que foi uma luta para isso chegar nisso, hein? Acho que é uma ópera, dá para fazer uma ópera. Exatamente. Pra caramba, porque o Eduardo Paz não queria mudar. Não, derrubar. O Eduardo Paz não queria mudar a engenharia, já estava tudo lá, escrito e tal. Boa. Aqui tudo parece novo, no entanto já é ruína, né? Como diz o Caetano. Precisou que o movimento negro entrasse, precisou de haver intervenção, inclusive, de institutos arqueológicos, porque para dar a esse lugar um estado de arqueologia, um sítio arqueológico, entende? Porque não queria mudar o trajeto, já estava desenhado o trajeto. Só que na hora que foram cavar, começou a se descobrir ali um sítio arqueológico, que hoje é o lugar do Pequena África. Não é nenhum lugar menos do que esse monumento, nada mais é do que exatamente o Cais do Valongo. E tem uma coisa, Jairo, que é muito importante te salientar aqui, que assim, um povo que não conhece a sua história, ele está fadado a repetir os erros. Isso no Brasil é quase que uma lei. Não é no Brasil, não é no Brasil, é no planeta. Sim, sim. Hoje é dia 11 de abril de 2025. Quem olhar para a história, talvez daqui a uns anos escutar isso, nesse momento a gente está passando por uma turbulência gigantesca causada por alguém que simplesmente ignorou tudo o que já aconteceu no passado e está repetindo o mesmo comportamento que deu errado. Estou falando aqui literalmente de toda a confusão causada pelo presidente americano, que literalmente está repetindo erros lá do McKinley, sabe, da época do Império, de taxar, de gerar taxa. Gerar taxa não gera crescimento, não gera nada assim. São comportamentos que a gente sabe que não dão certo. Mas quem conhece um pouco de história sabe que não dá certo, que é literalmente jogar tempo fora. Isso é um governo fascista, né? O governo fascista não explica. Ele não tem lógica. Como é que vai entender a cabeça de um fascista? Não tem lógica. Agora, uma coisa para evitar isso é estudar história. Aí quando a gente fala de história, acho tem até uma piada, né? Que perguntaram pro Xiping lá sobre qual que era a opinião dele sobre a Revolução Francesa. E ele falou: não, aqui na China a gente prefere se omitir de fatos muito recentes. E faz sentido, né? Eles podem dizer isso. A Revolução Francesa é recente para eles. Eles podem, os caras têm 5.000 anos de história e estão mostrando por isso. Então, pessoal, a gente está falando aqui de história brasileira, tá? Tem história do planeta Terra, história mundial, história da África, que é linda, história. Quem tem uma história muito centrada na história europeia, e por ser muito centrada na história europeia, muita gente literalmente ignora a história do Oriente. A China tem 5.000 anos. E outras coisas, por exemplo, eu fui convidado para estar agora no Congresso no dia 10. Eu fui conferencista no segundo Congresso de Antiguidades da Universidade de Coimbra, debatendo um tema sobre a Faculdade de Letras Clássicas, e aí eu fui convidado para ser um dos debatedores desse lugar, e eu escolhi, então, dois conceitos, que é Encraté e Sofrocine,
que eram conceitos presentes na democracia de Atenas, para poder falar exatamente sobre a questão da violência contra o feminino que persiste até hoje. Então a gente está falando de uma coisa que está lá em Atenas, mas que se persiste até hoje, que é a questão de olhar para a mulher, para o escravo, para toda aquela questão que não era o homem em Atenas, que não era o homem, como algo que não pertencia à cidadania, que não pertencia. E a gente tem isso hoje, Isso. voltando em movimentos como Incels, o Red Pills, Sim. a galera que, né, Olavo Carvalho, por exemplo, que defendia a unhas e dentes a democracia ateniense. E a gente está voltando isso hoje. Quando a turma de Bolsonaro e Cia defende democracia, essa democracia que eles defendem é a democracia ateniense. Pega o texto pitagórico lá, ele fala muito bem como cuidar dos escravos. Exatamente, aquela democracia que excluía quem não era homem, então, quem não era cidadão, por isso que eles falam de nacionalismo e tal. Então é preciso entender que a coisa tá lá, Mas tá aqui. e inclusive foi o meu tema, lá tal como aqui. Sim. Tá lá, mas tal como aqui. Aí eu até brinquei, né, porque eu não podia perder a oportunidade exatamente de estar numa palestra em Portugal, né, ou seja, na Europa, e aí eu brinquei dizendo assim, na verdade que os gregos inventaram foi o plágio, porque a filosofia nasce em Kemet. Sim. Nasce em Kemet. Kemet é o Egito. Sim. A filosofia nasce lá. Então, assim, se os gregos inventaram alguma coisa, foi o plágio. Os europeus souberam utilizar isso muito bem. Entendeu? É isso. É uma bricolagem. É uma bricolagem. Então a gente precisa entender que há uma outra história, né? Que não é só a história europeizada. Os povos originários já tinham a sua história. Sim. Em África já havia a sua história. Como eu disse para vocês aqui, que eu acabei não concluindo, né? Até o conceito de morte em África é outro. Porque se o conceito de morte no Ocidente, a morte é feminina, em África a morte é masculina, é Iku. Sim. E na psicanálise, parece que é pouca coisa isso, mas não é. Eu escrevi um artigo que foi publicado exatamente trazendo esse significante para o campo da clínica. Porque se IQ é masculino e não feminino, né? O feminino está lá no real. Enquanto que o IQ é o nome do pai, porque está dentro do... Então, ele tem uma outra organização. A morte, na conceituação Iorubá, ela organiza, então é um dos nomes do pai. Enquanto que a morte, dentro do Ocidente, ela é um dos nomes do real. Por isso ela não consegue ser simbolizada, entende? Então olha como é que é diferente isso. E aí você vai entender como os negros foram extremamente violentados por não poder, inclusive, fazer os seus rituais fúnebres. Foram quase 6 milhões de negros trazidos. Gente, o Brasil é o segundo país com o maior número de negros, acho que só perde para a Nigéria, se não me engano. Ainda hoje, é o país com o maior número de negros. Ainda hoje... negros proibidos de fazerem rituais fúnebres. Porque quem faz o ritual fúnebre de um garoto assassinado, por exemplo, pela polícia? E tem uma coisa que é tão, pra mim é tão estúpido, Jairo, porque assim, digamos que vamos ser bem realpolitik ali, vamos só olhar o lado matemático, esqueçam tudo. Muitos, assim, alguns fascistas olham lá e falam, não, é uma minoria, e se essa minoria deixar de existir, que se dane. A gente não tá falando da minoria, a gente tá falando da maioria. A gente tá falando de 56% do Brasil hoje. Exatamente. Agora, Ricardo, você sabia que esse 56% existe a revelia? Sim, eu sei. Você já ouviu falar do Congresso Internacional de Raças? Não. Pois é, em 1911, anote isso aí que isso é muito interessante, em 1910, eu escrevi isso no livro, que está na editora Amazon, chamado Eu Rasurado. É o meu livro, que é um contraponto ao livro Eu Soberano, da Elizabeth Rodinesco. Tá. É claro que não tem a mesma, porque eu não sou Elizabeth Rodinesco, então não vendeu o mesmo número. Claro. Mas é o meu contraponto ao Eu Soberano dela. Então eu escrevi o Eu Rasurado. Inclusive eu trago esses conceitos do trauma destruinte nesse livro. E outros conceitos, que é o conceito de autoridade, eu trago nesse livro. No Eu Rasurado eu falo o seguinte, duas coisas acontecem ali muito próximo. Em 1910, a Sabrina Spivak vai escrever a questão da pulsão de morte. Sim. Né? Isso é Sabrina, não é Freud. As pessoas pensam que foi Freud que escreveu. Foi anterior ao Freud. Não foi Freud, Sabrina Spivak. 1910. Por que é importante dizer isso? Porque é a partir da pulsão de morte que você vai estudar o racismo. O racismo é a pulsão de morte no Brasil. E em 1911 acontece, se eu não me engano, em Londres, o primeiro Congresso Internacional de Raças, onde 56 países estiveram presentes. Inclusive o Brasil vai mandar 2 representantes. Um deles é o Roquete Pinto, que é um grande nome. E o outro era o diretor, que eu não me lembro agora, era o diretor do Museu de História Nacional brasileiro, e que vai levar uma proposta, ele vai defender uma tese, né? Ele vai levar, junto com o Roquete Pinto, eles vão defender uma tese em 1911, e em até 2011, ou seja, em um século, isso está na tese, isso está no museu, isso está na Biblioteca Nacional, esse documento. Eu pesquisei e tal, tá lá pontuado.
as referências do dia que eu coloquei. Nessa tese que eles apresentam o seguinte, que em 100 anos, até 2011, os negros no Brasil estariam extintos. Iriam branquear. É um projeto de branqueamento do Brasil. Então eles colocam que brancos seriam X%, indígenas, se eu não me engano, em torno de 7,3% e negros 0%. Não existiriam mais. Tá lá, isso é um projeto colocado. Não, pior que eles tentaram. É nessa mesma época que vai surgir uma tela que se tornou assim famosa beça, essa tela chamada Redenção de Cã, vai ser pintado a partir desse congresso por um pintor brasileiro, que é o quê? Que é uma mulher negra, representa como se fosse assim, a avó, do lado de uma mulher negra de pele mais clara, segurando uma criança branca. E ao lado um homem branco. O que não tem na tela, o homem negro. Vai representar isso. Ali se dá início, em 1911, se dá início ao genocídio do povo negro, sobretudo do homem negro. Mas vamos trazer para o hoje. Tem toda essa luta, mas a minha formação original, eu sou economista, né? Então eu não consigo não pensar de forma econômica. Você tem 56% da população que, se você não incluir no processo econômico, produtivo do país, você não vai ter país. É simples assim. Até por uma questão econômica até. Bem básica. Você precisa incluir esses 56% da população no processo. Não dá para você ter mais da metade do país excluído do processo. Não tem a menor chance de dar certo se você não incluir os 56%, que é a maioria. Não tem como dar certo, né? Então, se a gente quer ter um futuro para o nosso país, a gente tem que olhar para isso com atenção. Fora todo o lado humanista, psicanalítico, de convivência religiosa, por todos os ângulos que a gente olha. Mas assim, eu peguei só um que é bem cartesiano, que é matemático, né? Quando eu penso às vezes em algo, uma forma mais persuasiva de passar algumas coisas, eu penso na matemática e matematicamente não faz sentido você ter 56% da população excluída do processo produtivo, decisório do país. É isso. Eu chamo de maioria minorizada. O pessoal fala minoria, eu não chamo de minoria, eu chamo de maioria minorizada. Eu me lembrei agora que o nome dele era João Batista de Lacerda. É João Batista de Lacerda e Edgar Roquette Pinto. Eles vão defender essa tese de apagamento do povo negro. E aí entra em cena o genocídio. Então a gente pode falar que sim, no Brasil houve um genocídio do povo negro. E genocídio esse que está em voga até hoje. Sim. Quando você olha para o presídio, 60% do presídio são pessoas negras. E o manicômio. Quando os manicômios foram fechados, é que se percebeu que a maioria deles, quase 60%, eram constituídos de pessoas negras. Sim. Então é onde os negros estavam. E aí você tem a lei, né? Aí vem a lei da vadiagem, a lei da terra, tudo isso para excluir o povo negro da história. Então, assim, o negro não tinha emprego e era preso porque não tinha emprego. Então ele entrava na lei da vadiagem. Olha que loucura. É bem, assim, óbvio. A gente tem que incluir, não tem como excluir. A inclusão, isso faz parte da psicanálise, né? A psicanálise tem que incluir os corpos negros, principalmente, né? Toda a fatia da sociedade. Cheguei a discutir isso com o Érico Andrade aqui no episódio, né? Que é uma situação às vezes não tão simples para nós, né? Sou branco, hétero, já cresci nos anos 80, enfim. Cis hétero branco. Cis hétero branco. E aí, poderia analisar ter um analisando negro? Sim, não, porque não é tão simples, né? Você ir para esse lugar e se despir, né? E entender o outro lado. Então, quanto mais você entende, todos os psicanalistas, tá, que nos ouvem, ou psicólogos, quanto mais a gente se despir dessa nossa posição e enxergar o outro mesmo como um ser humano que pertence à nossa sociedade e sabendo da diferença dele, né, do que ele passa. Então eu lembro lá do caso da negra sendo perseguida mesmo, aí o analista dela, não, mas isso aí você não está se sentindo perseguida? Ele falou, não, cara, não estou me sentindo perseguida, eu sou perseguida, eu sou negra, né? Eu entro na loja, o segurança fica me seguindo, é bem assim. Não é que eu me sinto, eu vejo ele atrás de mim andando. É diferente. A gente tem que olhar para isso. Não pode, né? E eu falo isso porque o grosso dos psicanalistas, psicólogos brasileiros são brancos.
tá? Se a gente for pegar o inverso, né? A gente deve ter aí 80%, 70%, 80%, eu digo branco. Eu vejo pelo pessoal que segue lá o acorde, é 90% branco. Tem muita gente negra pela música, mas quando eu vou ver psicólogo, psicanalista formado, é uma minoria negra. Eu não chega a 20%. Sendo que a gente olha para a sociedade, deveria ser maioria se fosse um espectro da sociedade, uma amostra da sociedade. Então é uma coisa a trabalhar, a gente tem que olhar para isso. Essa história que você fala dessa psicanalista, né, dessa pessoa, aconteceu com a Isildia Nogueira. Isildinha Nogueira, não quis falar o nome dela, mas foi ela. Sim, a Isildinha conta isso. Então, Isildia Nogueira. Isildia é uma amiga muito querida. Inclusive, o meu livro vai ser agora lançado em forma física, porque ele está em e-book, né? Esse O Rasurá está em e-book. E o físico tem o prefácio da Isildia Nogueira. Que delícia. Eu tive o privilégio de ter o prefácio dela. E a Isildia fala sobre essa experiência, mas sabe o que acontece? A Isildia ela traz uma coisa que eu acho muito interessante, Ricardo. Ela fala sobre o corpo negro, ele não era ouvido exatamente pela experiência, pela inexistência de uma epistemologia negra. Então, assim, é preciso entender também que a epistemologia ela é muito importante. Então, assim, se essa episteme, se essa produção teórica ela é europeizada, ela não consegue ouvir, por exemplo, a América do Sul, entendeu? É importante a gente falar que, eu gosto sempre de repetir isso, nenhum país em África, nenhum país da América do Sul tem armamento de destruição em massa. Isso é extremamente significativo. Simbólico, né? Isso precisa ser falado, entende? Nenhum país, então assim, não faz o menor sentido a ONU estar na Europa, que a Europa tem instrumento de extermínio em massa. A ONU tinha que estar ou em África ou em algum país da América Latina, porque nós não temos, nenhum país da América Latina e nenhum país em África tem armamento de destruição em massa. Por quê? A ideologia do povo negro e dos povos originários não tem a ver com destrutividade, tem a ver com coletividade. É coletivo, entende? Não, o Negro Bispo foi convidado para dar uma palestra sobre ecologia, ele se recusou, porque ele falou: sou negro, negro não destrói, entendeu? Eu sou quilombo. Quilombo não destrói, quilombo não derruba árvore, quilombo não mata animal. Não tem sentido falar de ecologia. Quem tem que falar de ecologia é branco. Branco destrói. E se recusa. Então, de fato, é um outro lugar. E eu acho que tem muito a contribuir, porque esse lugar que a gente está falando é um lugar de ética. Então, não se trata de só negros pode atender negros, só gays pode atender gays, só trans pode atender trans. Não se trata disso. Se trata de que é preciso uma epistemologia trans para se ouvir o trans. É preciso uma epistemologia preta para se ouvir o preto. Então, o que precisa ser empretecido não é a pele do analista, mas é a teoria psicanalítica. Exatamente. E eu venho trabalhando exatamente isso, entendeu? E aí tem outro detalhe também que eu não posso deixar passar despercebido, que é o que a Sueli Carneiro vem trazendo, que nem todo corpo branco é signatário do racismo. Claro. É preciso entender isso também. Então a gente vai ignorar, por exemplo, a história de Ella Fitzgerald com a atriz Marilyn Monroe. É a Marilyn Monroe, uma mulher branca, sex symbol americano, que vai o quê? Que vai utilizar esse lugar de privilégio que ela tem para, a partir disso, trazer Ella Fitzgerald, uma cantora de barzinho nos Estados Unidos, para cantar na melhor casa dos Estados Unidos. E a partir daí a Ella vai explodir como, não precisa dizer muita coisa, como Ella Fitzgerald. Inclusive, Rafael, olha que coisa revolucionária. Inclusive, a Marilyn Monroe leva o Frank Sinatra para ouvir Ella Fitzgerald. Entende? Os dois maiores símbolos brancos dos Estados Unidos, Marilyn Monroe e Frank Sinatra. Vão lá Tentados bater palma para ela. batendo palma para uma mulher negra. Por quê? Porque nem todo corpo branco é signatário do racismo. Agora, é preciso entender isso. É quando você entende o seu lugar de privilégio. Por exemplo, nesse momento eu estou dialogando com dois homens brancos. Sim. Mas que desse lugar de privilégio, abre mão desse lugar para trazer um Jairo carioca, cearense, preto, nordestino da periferia, para falar aqui. Podia ser outro branco falando aqui. Então, isso é que eu acho importante. Porque senão a gente vai cair numa questão e esse debate é complicado, porque o movimento negro tem essa carência da subjetividade. Tem muito discurso do campo social e pouco discurso de subjetividade. Então é preciso falar sobre isso, sabe? Que esse movimento de não excluir é o movimento de quilombo. Se a gente pegar quilombo do Palmares, lá no quilombo do Palmares não tinha só negro, tinha sertanejos, tinha indígenas, tinha brancos, tinha todos aqueles que eram excluídos. Estavam ali. E utilizar esse lugar de privilégio. Se a gente pegar, por exemplo, a Abdias do Nascimento, é uma mulher branca nos Estados Unidos que vai chamar a Abdias do Nascimento para falar e protagonizar a Abdias. A Bell Hooks tinha uma amiga branca. Então, nem todo corpo branco é signatário do racismo. Da mesma forma, nem todo corpo preto escapa disso que é sistêmico. Sim. Porque a gente tem, por exemplo, o sujeito que foi presidente do Instituto Palmares, amigo do Bolsonaro, preto. Isso. Sim. Mas assim, Tá lá. totalmente embranquecido. Por quê? Porque a pele é negra, mas a máscara é branca.
É por isso que a Neuza de Souza Santos vai escrever o livro que não basta nascer com a pele negra, é preciso tornar-se negro, porque é a subjetividade que a gente está falando. Tornar-se É negro. por isso que a Isildinha vai falar que, Lindo assim, isso, né? não é a pele que é negra, é o inconsciente que é negro, é a cor do inconsciente. Eu acho que isso é importante falar. E do assunto, voltando ao assunto inicial, é música, né? E na música, a música brasileira, né? Por gostar tanto, não tem como gostar muito assim de música, entender de Olha a música, eu tô aqui nos queijos e vinhos, viu? e gostar de samba e ser, sabe, e não reconhecer a cultura negra. Se não fosse, se tirar a cultura negra da música brasileira, não tem música, desculpa. Seria outra O coisa. que seria o Vinícius de Moraes sem essa cultura negra? Não, né? Hoje, como diz porque o samba vem lá da Bahia, se hoje ele é branco na poesia, é negro demais no coração. É isso. Não, e o Vinícius ele tem uma coisa interessante, porque ele o tempo todo fazia essa homenagem ao povo negro, né? Sim. Então ele evoca os orixás da Os canção dele, ele evoca a afro-sambas, coisa né? toda. E o cara era um Exatamente. branco diplomata de família tradicional Não tinha brasileira. mais burguês do que o Vinícius. Que é o Não. cara, exatamente, que é o cara burguês, é o Vinícius. É, tem outro burguês também que é o Chico, mas olha que É, interessante. outro, né? Branco, olho É azul. outro, Chico. Gente, o Chico vem da família de um dicionarista, né? Sim. Aurélio Buarque. Buarque Não, de e Holanda. filho de historiador, que escreveu Entendeu? É tudo filho de sobre- historiador, da família Ah. de dicionarista, carrega o nome pesado demais, mas tá lá. Eu tenho o privilégio de estar na academia. Hoje eu sou membro da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro e tô lá também com o pessoal que também carrega o nome Holanda. Tá lá, Buarque de Holanda, tá o delícia. pessoal ali na Academia de Letras. E eu tenho o privilégio de ser hoje, né, o único corpo negro ali na Academia de Letras. Eu estou na cadeira, a minha cadeira é a cadeira 17, que é exatamente a cadeira do Casimiro de Abreu, poeta. Olha. Casimiro de Abreu, e eu tenho muito orgulho de quando eu fui indicado, né, e passei, né, tem todo o processo que você passa, tal, eu fui indicado, né, para assumir essa cadeira e ser o primeiro corpo negro periférico a sentar na cadeira de letras do Estado do Rio de Janeiro, na Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro. Então eu fico muito feliz. Então eu chego ali e você vê, o Ricardo, para tu ter ideia, a primeira vez que eu fui, fiquei assustado, porque tem um conde do meu lado. Sim, Eu nem sabia que existia conde mais no Brasil, entendeu? ainda tem. Ainda tem. Tem a burguesia, sabe? Aquela Sim. coisa que eu falei, caramba, é um conde. Nunca trabalhou na vida, família de conde. Tem que pagar laudério pra ele lá no. Tem que pagar o Sim. Alvério, tá lá, Tá tem um lá. conde, entendeu? Inclusive o presidente hoje é o Ney Suassuna, o presidente da Academia de Letras, né? Nesse período agora é o Ney Suassuna, que é da família, que é quem? Da família do Suassuna, do Ariano Suassuna. Sim. Então tem uma galera boa lá, mas assim, a galera burguesa toda a vida, né? Então é legal falar sobre isso, sabe? De que a gente tá conseguindo furar bolhas, os negros estão chegando e tal. E graças a quem? Graças, claro, ao movimento negro, nós fizemos esse movimento, mas também aos corpos brancos não signatários do racismo. Aldir Blanc era um deles. Corpo branco, não signatário do racismo. Então, eu acho importante essa posição da Sueli Carneiro, senão a gente vai ficar numa caça às bruxas, sabe? Sim. Preto só fala com preto, branco só fala com branco, e não é isso. Nem todo corpo branco é signatário. Essa divisão não leva A lugar nenhum. A psicanálise é feita do diálogo. E se não tiver diálogo, não vamos para lugar nenhum. Então, glória a todas as lutas inglórias. Tá certo sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! Canta, Tuiuti! Liberdade no coração, o dragão de João e Aldir, a cidade em louvação, desce o morro do Tuiuti. Liberdade no coração,
comovida, veio ao porto em saudação. Ah, nego, a anistia fez um flerte, mas o palácio do cadete preferiu a traição. O luto dos comeiros, a dor de antigas naus, o novo cativeiro, mais uma pá de cal. Glória aos humildes pescadores que Iemanjá com suas flores e o cais da luta ancestral. Salve o almirante negro, quem faz de um samba enredo imortal. Liberdade no coração, o dragão de João e Aldi, a cidade em louvação, desce o morro do Tuiuti. Obrigado, meu presidente! É muita habilidade, meu povo! Show, show! E você pode participar do Acorde através das redes sociais. Faça como a Simone Costa, que escreveu assim, ó: esta música por si só já me é um desaguar. A reflexão e o paralelo traçado com a psicanálise é precioso. A conversa me chega como uma obra de arte tão primorosa quanto a Poética de Vanderly. Um achado. Bravo, bravíssimo. Nós agradecemos, viu, Simone? E aqui também vai o nosso agradecimento especial a Estela Gomes, Yasmin Amorim e Andrés Oliveira, que estão nos apoiando na plataforma Apoia-se. Seja você também um apoiador do podcast Acorde. Você estará contribuindo com discussões estruturantes como essa que você acabou de escutar. Acorde, música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.